Nessa aula, nós vamos explorar a formatação e as propriedades da forma. É importante a gente separar e diferenciar dentro desse visual PureVis o que é um elemento de texto e o que é uma forma. Nas últimas aulas, a gente explorou as propriedades e a formatação do elemento de texto e agora nós vamos explorar o elemento de forma. Para a gente fazer as edições e as configurações necessárias, basta você selecionar o visual e clicar aqui em editar. Depois que você clicar em editar, você vai selecionar a forma que você quer. Se você quiser selecionar uma forma agrupada, então você vai nessa setinha aqui e ele vai um nível acima para selecionar a forma agrupada. Se você quiser selecionar um elemento dessa forma especificamente, basta selecionar de forma individual. Aqui no formato você pode colocar uma cor padrão, que é a cor preta, que originou lá do PowerPoint. Você pode colocar uma cor customizada, e aí você pode fazer isso para cada um dos formatos. Eu vou colocar aqui uma cor diferente para cada um desses formatos. E você pode colocar uma cor gradiente, onde você vai ter ali um gradiente de cores variando conforme você escolher aqui nessas opções. Você também pode colocar aqui um shape especial, colocando aqui percentual, por exemplo, que está preenchido esse visual. E esse preenchimento ele pode ser de acordo, por exemplo, com uma função. Então, agora você imagina que você pode criar um desenho de um gráfico personalizado lá no PowerPoint e atribuir a cada uma dessas formas um preenchimento diferente de acordo com a medida selecionada. Então, você está abrindo a sua mente agora para você criar outras possibilidades além dos cards. A gente vai ver mais para frente outros tipos de visuais, mas aqui a gente vai se ater ao visual de card, ok? Então, essa aqui é a propriedade de preenchimento de cor. Você também pode definir uma borda para o seu visual. Então, eu posso colocar aqui uma borda roxa. Pronto. E aqui em volta desse visual vai ter uma borda roxa com preenchimento preto. Você também pode colocar uma borda gradiente e colocar as cores que você quiser. Ok? Eu vou deixar aqui no default. Tá? Você também pode alterar as propriedades da sua forma. E aqui já muda um pouco. É bem diferente, na verdade um pouco não, né? É bem diferente das propriedades do elemento de texto. Nas propriedades de elemento de texto, eu não consigo, por exemplo, rotacionar o meu texto. Porém, a minha forma, quando eu venho aqui em propriedades, eu venho aqui em transformação customizada, né, personalizada, eu consigo mover esse elemento único aqui em relação ao eixo X. Eu vou colocar aqui o 20, e aí eu consigo separar dos demais elementos. Vou voltar aqui para o 0 e posso rotacionar. Esse rotacionar, eu vou colocar aqui, por exemplo, 180, né? 180 não, desculpa, 90 graus, e ele vai rotacionar e vai colocar em 90 graus. Se eu colocar aqui 45, ele vai colocar no ângulo de 45 graus, certo? Você também pode alterar a escala horizontal e vertical. Pode colocar aqui, por exemplo, 50. Opa, 50, e ele vai alterar a espessura da sua forma. E se eu colocar aqui embaixo 50, ele vai trazer metade do tamanho da sua forma, certo? Então vamos voltar aqui para o 100% e manter o original. Você também pode deslocar em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, em relação ao percentual que você quer deslocar, certo? Então esse aqui é a transformação, são as transformações que você pode fazer no seu visual. Tenha em mente que cada propriedade da sua forma, você pode aplicar, né, uma medida em cima dela. Então eu posso colocar aqui uma rotação de ângulo, por exemplo, em relação a um valor que me retorna de uma medida, né, que vai fazer com que esse ângulo seja rotacionado. A gente vai ver isso nas próximas aulas, quando a gente fizer nosso indicador, né, com um triângulozinho,
onde valores positivos de meta são positivos e valores negativos de meta, de variação de meta são negativos, e aí a setinha vai apontar para baixo. A gente vai fazer esse trabalho com mais calma nas próximas aulas. Você também pode adicionar uma ação, onde você vai colocar aqui, né, um link. A gente já viu isso, o mesmo conceito, eu não vou repetir. E você também pode adicionar uma animação. Só que a animação a gente vai ver mais para frente, não é o momento de fazer isso agora. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula e na próxima aula a gente vai ver mais opções de como incrementar o nosso card. A gente vai fazer um card completo, trazendo várias medidas ao mesmo tempo. Até a próxima aula.